Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Vamos falar nessa aula de planejamento e anatomias de ataques. Como objetivos de aprendizagem, ao final desta aula você deve apresentar os seguintes aprendizados: conceituar os tipos de ataques, identificar os tipos de ataques e planejar a anatomia de ataques. Vamos testar o som e em seguida começar. Ei, 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 teste, 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 som, 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 laser digital, double deck system, sensacional, uau, uau, show, show, show. Introdução. É provável que você já tenha passado pela seguinte situação. Ao acessar o seu correio eletrônico, deparou-se com inúmeros e-mails indesejados. Ou mesmo com mensagens aparentemente verídicas que apontam para um link que fará um download indesejado. Esses são apenas alguns exemplos de ataques maliciosos, antes reservados aos ambientes corporativos, mas que atualmente se tornaram corriqueiros no cotidiano do usuário comum. Nessa aula, você vai estudar os principais tipos de ataque que ocorrem na rede, as etapas de seu planejamento e os programas a eles relacionados. Você vai verificar também os conceitos mais relevantes que norteiam o assunto. E, por fim, vai identificar a anatomia dos ataques considerados ativos e passivos. Tipos de ataques. Conceitos. Ao ouvirmos ou lermos o termo ataque, sabemos imediatamente que algo, independentemente do que seja, provocará alguma ameaça a algo ou alguém. Sempre haverá pelo menos um prejudicado na história. Com o passar dos anos, no contexto computacional e tecnológico, esse tipo de situação tem se tornado habitual. Até recentemente, esses ataques eram mais comuns em ambientes corporativos, devido às informações desses locais serem mais relevantes e atreladas a valores financeiros. Hoje, no entanto, podemos verificar diversos casos também no cotidiano das pessoas. Se engana quem pensa que os dados presentes no seu computador ou em seu smartphone não são de interesse de terceiros. Hoje, o que temos mais valioso são nossas informações. Dessa forma, entre esses terceiros interessados, enquadram-se empresas em busca de colher a maior quantidade possível de informações de seus clientes e possíveis clientes. Trata-se de informações sobre como você compra, o que você pesquisa, o que você come, quais marcas você veste, quais são suas preferências pessoais, entre outras. Em 2018, diversos dados pessoais de usuários de uma renomada rede social foram acessados de forma indevida. Você sabe de qual rede social estou falando? Do Facebook. Nos 2 anos anteriores também houveram ataques a redes nacionais, afetando o funcionamento de bancos, universidades
e até mesmo de alas hospitalares. Se você pesquisar quantos ataques aconteceram nos últimos anos, perceberá que estamos suscetíveis a esse tipo de acontecimento a qualquer momento. Por esse motivo, é importante que saibamos nos precaver o máximo possível para não nos tornarmos alvos fáceis. Pode-se afirmar que existem ataques ativos e passivos. Um ataque passivo fará a descoberta e o consequente uso de informações, porém, sem a intenção de afetar os recursos que estão sendo utilizados. Por outro lado, o ataque ativo, além de fazer descobertas sobre os recursos da máquina, acabará afetando também o seu funcionamento, na maioria das vezes de forma maliciosa. Com a diversidade de dispositivos e, consequentemente, de tecnologias disponíveis, os ataques podem se dar de diferentes formas. Seja por meio de um simples e-mail, seja pela invasão da rede. Algumas etapas desses ataques são a análise do perfil do alvo, a varredura e a enumeração, não se limitando apenas a estas, pois, como foi comentado, existe uma grande variedade de ataques cibernéticos. A análise do perfil sistemático e metódico de uma organização permite aos invasores criarem um quadro quase completo de seu sistema de segurança de informação. Usando uma combinação de ferramentas e técnicas, acompanhada de uma boa dose de paciência e ordenação mental, os invasores podem tornar uma empresa até então por eles desconhecida e reduzi-la a uma gama específica de nomes de domínio, blocos de redes, subredes, roteadores e endereços de IP individuais de sistemas diretamente conectados à internet, além de muitos outros detalhes pertinentes à postura de segurança da companhia. Embora exista muitos tipos de técnicas de identificação de perfil, elas se destinam principalmente à descoberta de informações relacionadas aos seguintes ambientes: a internet, a intranet, acesso remoto e a extranet. A seguir, no quadro 1, são listadas algumas das informações que os invasores são capazes de identificar durante a análise de uma empresa para o planejamento de um ataque. Então, nós estamos vendo a tecnologia, internet sendo usadas em quais informações identificadas. Então, usando a tecnologia internet, eles conseguem os nomes de domínio, os blocos de redes e subredes, endereços IPs específicos de sistemas que podem ser acessados pela internet, serviços TCP e UDP em execução em cada sistema identificado, a arquitetura do sistema, os mecanismos de controle de acesso e listas de controle de acesso relacionadas, sistemas de detecção de intrusão, enumeração de sistemas, protocolos simples de gerenciamento de rede como o SNMP.
Usando a tecnologia intranet, nós vamos ter as informações identificadas como os protocolos de rede em uso, os nomes de domínios internos, os blocos de redes, os endereços de IPs específicos de sistemas que podem ser acessados pela internet, os serviços de TCP/UDP em execução em cada sistema identificado, a arquitetura de sistema, os mecanismos de controle de acessos e as ACLs relacionadas, os sistemas de detecção de intrusão e a enumeração de sistemas. Através da tecnologia do acesso remoto, as informações identificadas pelo invasor são os números de telefones analógicos digitais, os tipos de sistema remoto, os mecanismos de autenticação e as VPNs e protocolos relacionados. Já usando a tecnologia extranet, vai conseguir, nesses ataques, os invasores identificar os nomes de domínios, a origem e destinos de conexões, os tipos de conexão, os mecanismos de controle de acesso. A análise do perfil permite que as informações mais relevantes para o ataque sejam selecionadas. Já a varredura, que seria a próxima etapa, é responsável pela análise de pontos em que o ataque pode ser realizado e como ele pode ocorrer. A principal diferença entre as técnicas de análise do perfil e de varredura e a enumeração é o nível de intrusão. A enumeração envolve conexões ativas com sistemas e consultas direcionadas. Grande parte das informações obtidas por meio de enumeração pode parecer inofensiva à primeira vista. Contudo, as informações vazadas das brechas apontadas a seguir podem ser a sua ruína, conforme ilustraremos ao longo desta aula. Em geral, as informações obtidas por meio da enumeração inclui nomes de conta de usuário para formular ataques e subsequentes de adivinhação de senha, por exemplo. Recursos compartilhados, muitas vezes mal configurados, por exemplo, compartilhamento de arquivos não protegidos. E versões de softwares antigas com conhecidas vulnerabilidades de segurança, como servidores web com overflow de buffers remotos, por exemplo. Uma vez enumerado um serviço, normalmente é questão de tempo até que o invasor comprometa o sistema, parcial ou totalmente. Fechando essas brechas, que são facilmente corrigidas, você elimina o primeiro ponto de apoio do atacante. As 3 etapas do planejamento do ataque aqui mencionadas podem ser colocadas em práticas de diversas maneiras. Cada uma traz consigo complexidades relacionadas ao modo como serão executadas, ou seja, como serão utilizadas para a aplicação de algum tipo de ataque. No próximo tópico, falaremos sobre a identificação de alguns dos principais tipos de ataques e suas particularidades.
Identificação dos tipos de ataques. Podemos notar que o debate sobre os tipos de ataques pode ser algo bastante extenso, pois, como comentamos, a diversidade se faz presente tanto nos tipos quanto nos contextos onde eles podem ser inseridos. Podemos destacar alguns dos principais programas maliciosos existentes, os quais são expostos no quadro 2 a seguir. Então aqui nós temos nesse quadro 2 os nomes e a descrição de cada um deles. Então o vírus anexa a um programa e propaga cópia de si mesmo a outros programas. O worm, que é o verme, é um programa que propaga cópias de si mesmo a outros computadores. A bomba lógica dispara uma ação quando ocorre uma determinada condição. Já o cavalo de Troia é o programa que contém uma funcionalidade adicional inesperada. O backdoor, ou trapdoor, é modificação de programas que permitem o acesso não autorizado à funcionalidade. O exploit é um código específico para uma única vulnerabilidade ou um conjunto de vulnerabilidades. O downloader é um programa que instala outros itens em uma máquina sob ataque. Normalmente é enviado em um e-mail. Autorouters, ferramentas maliciosas de hackers usada para a invasão de novas máquinas remotamente. E o kit, conjunto de ferramentas para gerar novos vírus automaticamente. Temos também os programas de spam, que são usados para enviar grandes volumes de e-mails indesejados. Os flooders, que são usados para atacar sistemas de computador em rede com um grande volume de tráfego, visando a executar um ataque de negação de serviço. O keyloggers, que capta teclas digitadas em um sistema comprometido. O rootkit, que é um conjunto de ferramentas de hacker usadas após um ataque ter invadido um sistema de computador e obtido acesso ao nível de root. E o zumbi, que é um programa ativo em uma máquina infectada que é preparado para desferir ataques a outras máquinas. O conceito de software malicioso é aquele que é intencionalmente incluído ou inserido em um sistema com um propósito prejudicial. Esse tipo de software pode ser identificado e classificado por meio de algumas características, dentre elas a necessidade de o programa necessitar ou não de um hospedeiro. O software que não tem a necessidade é considerado independente, que não tem a necessidade do hospedeiro. O software que necessita de um hospedeiro é um fragmento de programa que não podem existir independentemente de um programa de aplicação, de um utilitário ou de um programa de sistema. Por exemplo, os vírus, as bombas lógicas e os backdoors. Ainda outro tipo de software consiste em um fragmento de programa que pode ser considerado independente ou não, e que pode ser executado quando produzir uma ou mais cópias de si mesmo para ser ativadas mais tarde, no mesmo sistema ou em algum outro sistema, como por exemplo, podemos citar os vírus e os worms, os vermes.
A persistência nas tentativas de acesso às informações é tão presente que existe até um termo utilizado para essas tentativas aplicadas às redes corporativas. Essas ameaças persistentes avançadas levam nomes de APTs, do inglês Advanced Persistent Threats. Uma APT é basicamente outro termo para descrever um hacker que está utilizando ferramentas avançadas para comprometer um sistema, mas com uma característica adicional: ele tem maior determinação. O objetivo da maioria dos hackers é obter acesso, fazer as suas atividades e subtrair as informações que servem aos seus propósitos. O objetivo de uma APT é lucrar em cima de alguém em longo prazo, mas ela não precisa ser avançada ou persistente para satisfazer seus objetivos. As APTs podem ter como alvo organizações sociais, políticas, governamentais ou industriais e frequentemente têm. Informação é poder e o acesso ao controle das informações competitivas é poderoso. De maneira genérica, as APTs podem ser classificadas em dois grupos de acordo com os objetivos dos invasores. O primeiro grupo consiste em atividades criminais que visam a obter informações de identidade pessoal ou financeira, oportunamente informações corporativas que podem ser utilizadas como fraude financeira ou roubo de identidade. O segundo grupo está ao serviço de interesses competitivos da indústria ou serviços de inteligência patrocinadas pelo Estado. Às vezes, os dois estão dissociados. Essas atividades visam a obter informações patenteadas e normalmente privadas, incluindo propriedade intelectual e segredos comerciais, para apresentar produtos e serviços competitivos no mercado, ou planejar estratégias para concorrer ou responder à capacidade das organizações das quais roubam informações. Como vimos anteriormente, o planejamento se inicia com a realização e a aplicação prática de várias análises, cujo objetivo principal é criar um perfil do alvo. Com isso, a anatomia do ataque será coerente com as informações obtidas e com o tipo de ataque a ser realizado. Nas figuras a seguir, podemos visualizar alguns passos de anatomia de ataques passivos. Vejam essa figura. Observe que os ataques passivos possuem a natureza de bisbilhotar ou monitorar transmissões, tendo como objetivo obter informações. Dois tipos de ataques passivos são a liberação de conteúdo da mensagem e a análise de tráfego. Então aqui estamos vendo o João encaminhando uma mensagem para a Drica, e aqui nós temos o principal, o primeiro
tipo de ataque passivo, que é a liberação do conteúdo da mensagem, onde o Dart lê aqui o conteúdo das mensagens que o João está encaminhando para Drica. A liberação do conteúdo da mensagem, representada na figura, é facilmente compreendida. O invasor tem acesso à informação que pode ser importante ou confidencial, transmitida de uma conversa, pode ser até telefônica, ou uma mensagem de correio eletrônico, ou até mesmo um arquivo transferido. Outro tipo aqui do ataque passivo é a análise de tráfego. Então o João está encaminhando mensagem para a Drica, e aí o Dart está observando os padrões de mensagens de João para a Drica. Já na análise do tráfego, o invasor observa padrões de comunicação que possibilita o planejamento de um ataque. Existem formas de disfarçar o conteúdo de determinadas mensagens. Observamos alguns passos da anatomia de ataques ativos. Diferentemente dos ataques passivos, os ativos envolvem alguma modificação no fluxo de dado. Então aqui veja o disfarce do Dart encaminhando mensagem para a Drica como ele fosse o João. É uma repetição que envolve aqui a captura passiva de uma unidade de dados e sua subsequente transmissão, visando a produzir um efeito não autorizado. Ele pega aqui, analisa o que o João mandou, muda a informação e retransmite aqui para Drica. Em geral, existem diversas anatomias diferentes aos tipos de ataques. Porém, cada ataque será desenvolvido conforme as condições pré-estabelecidas para que ocorra. Por exemplo, um ataque cracker, o cracker é o criminal hacker, no qual uma pessoa tenta acessar sua máquina, acontece inicialmente por meio de uma varredura de vulnerabilidade. Depois ocorre a enumeração dos tipos de serviços disponíveis e assim o ataque toma forma. Um passo que está sempre presente em qualquer ataque é a definição do público-alvo. Diante dessas informações, é importante termos cuidado com o que disponibilizamos na rede, evitando a exposição de informações confidenciais sem a devida proteção. Além disso, é importante conhecer os tipos de ataques, os programas maliciosos existentes e a forma como são implantados, buscando sempre a prevenção desses ataques a partir da proteção específica dos dispositivos e da cautela no recebimento de arquivos e dados por quaisquer meios. Organização de Crimes Cibernéticos denominada RBN. A Russian Business Network, RBN, é um sindicato do crime de indivíduos e empresas sediados em São Petersburgo, na Rússia, mas que em 2007 tinha se espalhado por muitos países por meio de filiais, cometendo crimes eletrônicos internacionais. Não é fraco, não. O sindicato opera vários botnets disponíveis para aluguel, transmite spams,
phishing, distribuição de códigos maliciosos e hospeda sites pornográficos, incluindo pornografia infantil por assinatura. Os botnets operados ou associados à RBN são organizados, têm o objetivo simples de roubo financeiro e de identidade e utilizam ferramentas de malware muito sofisticadas para permanecer persistente nos computadores das vítimas. Se você quiser ver mais, está aqui um link do Wikipedia falando mais detalhadamente sobre a RBN. Bem, era isso que eu queria falar para vocês de planejamento e anatomia de ataques. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Tchau.